Segredo do sucesso. A fórmula garantida judaica. Então, algumas pessoas questionaram se realmente existe o segredo para o sucesso. Então, vamos ver. Depois do final da aula, vamos me falar. Na realidade, o título para essa aula, Leilun Nishmat Tuba Bataron e Leilun Nishmat Nissim David Ben Chaim. Então, o título dessa aula foi inspirado num artigo que chegou nas minhas mãos, da super interessante, chamado Segredo para o Sucesso. É o seguinte: desvendamos a fórmula do sucesso. Ela está escrita no final desta reportagem. Você pode rolar a página e descobri-la imediatamente. Ou você pode ler o texto inteiro antes, para entender melhor cada um dos elementos da fórmula. Fica ao seu critério. Eu imprimi, deu aqui 7 folhas. O que vocês preferem? E para o final? Eu fui para o final. A fórmula do sucesso. Você pulou imediatamente até aqui para ver a fórmula ou leu a reportagem inteira até o final antes de chegar aqui? Se você leu a matéria antes, parabéns. Você faz parte dos 30% de pessoas que conseguem atrasar gratificações sem sofrimento. Ou seja, fazem primeiro o trabalho duro e depois partem para a diversão. Isso é obra do seu autocontrole, um grande passo no caminho para o sucesso. Mas se você for daqueles 70%, tente se segurar da próxima vez. Que tiver vontade de deixar o trabalho para amanhã, pode fazer toda a diferença. Então nós estamos chegando aqui no primeiro passo para o sucesso. Só que agora acho que vale a pena a gente ler a matéria. Então ele disse que o autocontrole ele é fundamental para eu chegar no objetivo. E é basicamente o que nós já falamos até aqui do Tânia: autocontrole. Mente controla coração. Mas se eu for dar aula da matéria da super interessante, eu podia mandar o link para vocês, não poderia dar aula. Mas eu gostaria de fazer o contraste hoje entre essa matéria, que é interessante, e o judaísmo. Na realidade, não é o contraste, como a gente vê de uma forma mais profunda e significativa, eu diria. Então, eu não vou ler para vocês toda a matéria, mas alguns pontos interessantes. Ele começa de uma forma que mexe com as pessoas. Se você é aquela pessoa que chega cedo no trabalho, faz tudo o que teu chefe te pede, você é, como a gente fala em Yiddish, Yeke, em alemão, você é certinho, você é responsável, e de repente entra alguém muito mais jovem do que você, e ele é mais extrovertido, e de alguma forma, em 6 meses, ele já pega o teu lugar, em 2 anos ele vira teu chefe. E você fica se acalmando. Bom, eu não nasci para ser chefe. Não é todo mundo que nasceu para ser chefe. Mas será que é isso mesmo? Pergunta a matéria. O que as pessoas bem-sucedidas têm que você não tem? A resposta dolorida é nada. Absolutamente nada. Ele vai provar o ponto dele, que não existe nada melhor em alguém que sobe na vida em algum aspecto. Ele traz um exemplo famoso: Mozart. Com 3 anos já tocava piano, com 5 anos já compunha, com 6 anos se apresentou para o rei da Bavária de olhos vendados, e com 12 terminou sua primeira ópera. Então, os estudos trazem isso como uma prova absoluta que existem pessoas bem dotadas. Então, ele nasceu um menino prodígio e aí ele se tornou uma pessoa grande pelo seu DNA, pela sua herança, a sorte, como você quiser chamar. Mas existem diferenças entre as pessoas. Ele fala uma coisa interessante. Os músicos, as que realmente entendem de música, dizem que suas primeiras peças não eram obra de arte. A sua primeira obra, que realmente foi considerada algo excepcional, foi um concerto de 1777, quando ele tinha 21 anos de idade. Em outras palavras, Mozart ele só compôs algo digno depois de 15 anos de esforço. Não foram 15 anos de uma aula por semana. Ele praticava
praticava. E desde pequeno, desde os 3 anos, o pai dele era professor de música, ele estava lá aprendendo e treinando. E ele fala que a mesma coisa, eu não vou, depois podem ler o artigo, fala a mesma coisa com Ronaldo Fenômeno, Michael Jordan e assim por diante. Bill Gates também, ele não foi sem esforço, ele ficava lá enfurnado na Universidade da Califórnia. Mas, resumindo, ele quer dizer que as pessoas bem-sucedidas ralaram muito para chegar lá. Tem um livro que fala disso, chamado Outliers, do Malcolm Gladwell. E, inclusive, ele fala dos judeus em Nova York na década de 50, os advogados, que eles conseguiram ter sucesso, que eles pegaram causas que naquela época que ninguém queria pegar. Legal, obrigado. E aqui ele traz também que fizeram pesquisas ingleses, alemães, fizeram pesquisa em 1992 e, resumindo, chegaram à conclusão que não existe nenhuma enzima, nenhuma DNA, não tem nada diferente entre Kasparov, Steve Jobs e todos os outros. Eles trabalharam muito, eles se esforçaram muito para chegar lá. Tem um limitador, que é a idade. A gente sabe que quanto mais jovem, mais fácil de você assimilar novas informações. Mas não é questão de você ser especial, é questão de você querer se especializar naquilo. Então não é que alguém nasceu dotado para música ou para o esporte. Ele escolheu, ou os pais dele escolheram, que ele vai seguir aquela linha. Então, vamos passar então para o próximo passo. Ele diz que a fórmula para o sucesso é motivação, mais treino, mais autocontrole e mais sorte. Isso é igual a sucesso. Então, nós falamos um pouquinho sobre o treino. Autocontrole, tem o famoso teste do marshmallow, acredito que todo mundo já ouviu falar, na década de 60, onde em Stanford, na universidade, eles fizeram um teste com crianças, colocaram marshmallow, deram um marshmallow para cada um e falaram, se vocês quiserem, vocês podem comer esse marshmallow agora, mas se vocês esperarem 10, 15 minutos, a gente vai sair, quando a gente voltar, vocês vão ganhar mais um. Então, em vez de um, vocês vão ter 2. E poucos conseguiram resistir, e depois foi feito um estudo para ver qual que seria o futuro dessas crianças, e aqueles que conseguiram resistir, que tiveram autocontrole, tiveram mais sucesso em todas as áreas da vida. Isso daqui esse estudo se repetiu várias vezes, e hoje em dia já fazem com câmera. Dói você ver as crianças lutando contra seu instinto, porque as pessoas saem da sala, as crianças não sabem, e tem a câmera lá, você pode colocar no YouTube, vocês vão ver que as crianças têm grande dificuldade de se controlar. Mas aqueles que têm o autocontrole, eles têm mais chance de ter sucesso na vida. Como nós falamos aqui já uma vez, do estudo que foi feito por um jornal, se não me engano foi o Idiota Haronot, um jornal de Israel, porque entre aqueles que seguem mais as mitzvot, a taxa de divórcio é mais baixa. E a conclusão que eles chegaram foi que aqueles que desde pequenos são treinados a autocontrole, exemplo, eles querem comer uma coisa, vamos ver aqui se é kasher. Aí ele já, é kasher. Você vai comer? Calma, você fez a brachá? Aí você quer comer? Você acabou de comer carne, não pode comer leite. Então, aparentemente são restrições, mas é um belo treino para na vida, quando precisar escutar um não ou ser negado alguma coisa, ele vai conseguir se controlar. Ou saber atrasar a gratificação para um benefício posterior. Então, o autocontrole é bastante incentivado no judaísmo em geral e especialmente no Tânia. Então, é super interessante, descobriu agora, nós já estamos falando isso daqui há alguns séculos. E, obviamente, essa pesquisa, ela chega para um próximo passo. Por que algumas pessoas têm autocontrole e outras não têm autocontrole? Precisa ter uma motivação. Por que eu não vou comer o marshmallow agora se eu estou com vontade? Por que eu não vou procurar o prazer imediato, visando alguma coisa do futuro, quem sabe? O que me motiva a tomar essa iniciativa?
esse artigo, ainda bem, ele já deixou bem claro que motivação não é a solução para todos, dinheiro não é a solução para todos os problemas. Não é dinheiro. Ele tocou aqui num ponto que a gente vai se aprofundar mais, que é acreditar que o que você está fazendo é importante para você, para o mundo, para outra pessoa. Então, o que motiva o ser humano? O significado. Algo que é bastante explorado por Viktor Frankl, aluno de Freud, que ele fala bastante que o que Freud diz que é a motivação do ser humano, ele discorda, como vários alunos dele discordaram, cada um foi para uma linha. Adler, por exemplo, fala que é a honra, o kavod, e Viktor Frankl fala que o que motiva o ser humano é o significado. Então, eu estou disposto a abrir mão de algo, ou me empenhar em algo, se eu vejo que isso é significativo. Então, a motivação é ter algo mais nobre a ser conseguido se eu esperar um pouquinho. E ele finaliza aqui o artigo, para a gente ver se a gente concorda ou não. Ele fala que no final das contas tudo depende também de sorte. Você pode se esforçar muito, você pode ter uma boa motivação, mas você precisa de sorte. E ele traz um exemplo aqui de 2 amigos, etc. Não vamos entrar aqui em todos os exemplos. E, finalizando, eles fizeram um estudo e acompanharam a carreira de 500 pessoas e chegaram a conclusões interessantes. E pessoas autoconscientes, racionais e que pensam antes de agir costumam ganhar mais e subir mais cargos. Mas o fator mais determinante para o sucesso ainda é sentir-se realizado. Se a pessoa está infeliz no trabalho, tem que descobrir o que está atrapalhando. Senão, o sucesso não vem mesmo. Então, vamos voltar aqui para resumir a fórmula do sucesso de acordo com a revista super interessante. Motivação, mais treino, mais autocontrole, mais sorte é igual a sucesso. Vamos ver agora se nós concordamos com tudo ou se nós temos algo a acrescentar pelo Tânia e pelos livros. Eu vejo um grande perigo nesse artigo. Não sei se vocês já ouviram falar aqui de um livro que se tornou best-seller nos Estados Unidos, alguns anos atrás, A Mãe Tigre. Já viu? Tem que ler. Amy Chua. Uma chinesa, é uma professora de direito, se eu não me engano. E ela tem uma teoria, na verdade, pelo jeito a teoria chinesa, que você tem que educar as crianças a serem excelentes. Não existe tirar nota B, não existe tirar menos do que 100. E não existe você não conseguir algo. Então, só um pequeno exemplo do que ela traz lá no livro, para vocês verem como que é interessante essa doutrina. Então, ela tem 2 filhas, ela conta das filhas dela, que são os experimentos dela. Sofia e Lulu. Elas nunca foram permitidas dormir fora de casa, na casa das amigas. Nunca foram permitidas ir brincar na casa das amigas. Nunca foram permitidas ficar mais tempo na escola para fazer alguma diversão. Não são permitidas reclamar que elas não podem participar dessas coisas. Elas não podem ver TV ou brincar de joguinho de computador. Elas não podem tirar qualquer nota menos do que A. Elas não podem ser menos do que número 1 em qualquer matéria, com exceção de educação física e drama. Nossa, todo mundo pensa elas não podem tocar outro instrumento a não ser piano e violino. E elas não podem deixar de tocar piano e violino. Então esse livro foi uma grande revolução nos Estados Unidos, porque o New York Times fez o favor de colocar o título falando que alguém descobriu um método de ensino melhor do que dos americanos. Então era o que precisava para essa competição entre China e Estados Unidos. Então se tornou uma grande polêmica. E aqui ele conta a seguinte história.
que quando o Lulu tinha 7 anos, e ela, obviamente, tocava piano, que ela era obrigada a tocar piano, mas chegou numa passagem muito difícil. Como chama isso? Partitura? Uma partitura muito difícil. E ela ficou uma semana treinando, e chegou uma hora que ela desistiu. Mesmo chinesa, ela desistiu. E aí, a mãe falou, não tem desistir. Aqui em casa não existe desistir. Você vai voltar para o piano. E aí ela ficou nervosa, bateu a porta. A gente sabe exatamente como que acontece. E aí ela foi forçada a voltar. E ela ficou lá, rebelde. A mãe falou para ela o seguinte: faz o que você quiser, mas enquanto você não conseguir, você não vem para a cozinha. Não tem almoço, não tem janta, não tem presentes. E ela decidiu treinar. E para alegria da mãe, ela conseguiu. E aí acabou a história. Acabou a história para os chineses, acabou a história para a Michu. Para nós não acabou a história. E aqui eu li um artigo de alguém que estava comentando, um rabino, que ele estava comentando esse artigo. Ele falou: para mim, esse artigo fala só de esforço para você ser bom em algo externo. Não fala nada de caráter. Só fala que você tem que ser bom no piano, tem que ser bom nos estudos. E o sucesso interpessoal? E o sucesso espiritual? Quer dizer que você pode maltratar uma criança. Na verdade, aqui tem mais detalhes na história. Ela brigando com o marido, xingando o marido, que ele está tentando proteger a filha. Então, qual foi a mensagem que a filha recebeu? Que o mais importante na vida é ela saber tocar piano. E aí esse rabino ele fala o seguinte: para mim, o que é sucesso em educação seria uma história que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele conta a história da filha dele. Falou que a filha dele, chamada Shandy, eles mudaram de cidade, mudaram de escola, e ela chegou numa escola nova, que o pai queria que ela se enturmasse com as crianças. E ele... É o costume lá, acho que é nos Estados Unidos essa história, é o costume, depois da escola, praticamente todo dia, um vai na casa do amiguinho e eles passam um tempo juntos. E o pai, ele pediu para a professora, falou: você pode me dar, por favor, a lista das crianças da escola? Eu vou conversar com minha filha, eu quero escolher com ela para casa de quem ela vai vir em casa, eu quero que ela comece a se enturmar. E aí ele estava com a lista, passou pelos nomes com a filha e perguntou: quem você gostaria que viesse amanhã em casa? Aí falou: Sara Lea. Foi combinado. No dia seguinte, a Van deixou lá na casa, a Sara Lea junto com a Shane. E o pai fala: eu fiquei impressionado. As próximas 3 horas para mim foi algo que eu não entendi. Sara Lea não falou uma palavra. Ela ficou com o dedão na boca e tinha dificuldade de andar. E ela ficou segurando a saia da minha filha 3 horas. Depois de 3 horas, a Sara Lea foi embora. E aí eu chamei a Shane para a cozinha. Eu perguntei: Sara Lea é tua amiga? Não. Ela não é minha amiga. Ela não tem amigos. Você brinca com ela na escola? Não. A Sara Lea não brinca. Eu não estou entendendo. E aí a filhinha de 7 anos que eu falei, não tem aquela idade dela, falou: todo dia na escola, depois da aula, a professora ela fala os nomes de todo mundo que vai na casa do outro. E a Sara Lea todo dia chora porque a professora não chama o nome dela. Ninguém quer brincar com ela. Então eu não queria mais ver ela chorando. E por isso eu pedi para ela vir em casa. Ele finaliza o artigo falando: isso que eu chamo de sucesso de educação. Concorda? Então, esse daqui é o primeiro ponto que eu acho importante. A gente fala muito de sucesso. Então, sucesso é treino. Agora, treino para quê? Então, o Daniel Goleman, no livro Inteligência Emocional, acho que descobriu a América. O judaísmo já fala há séculos que mais importante do que informação é formação.
o judaísmo sempre focou na formação. Óbvio que tem que ter informação também, mas o mais importante é a formação. Então, algo que às vezes pode ser esquecido no mundo, da importância de focar no esforço e uma autocrítica para o nosso modelo também de estudo. Desde que a criança se dá por gente, ela já é obrigada a decidir o que ela vai fazer no futuro. O que quer dizer fazer no futuro é profissão, como se fosse isso a coisa mais importante da nossa vida. A gente esquece às vezes de falar de coisas de essência, que são traços de caráter, virtudes, que isso daqui vem em primeiro lugar. E por isso, quando a Torá, quando o judaísmo fala sobre méritos, ela não vê tirar nota A, tirar 100 como você ser melhor do que o outro. Infelizmente, o nosso mundo acadêmico é cruel. O nosso mundo em geral é cruel. Então, você é bom se você passa está acima da média do que o mundo chama de método de avaliação. Então, tem pessoas que não têm memória fotográfica, talvez não tenha essa capacidade que alguém foi bem dotado, e não é por isso que ele é pior, pelo contrário, ele pode ser melhor. Acredito que o Moisés me disse que hoje em dia o mundo o ensino está mudando e as pessoas estão aprendendo talvez a apreciar um pouquinho mais outros dons e outras características, mas ainda acho que tem um grande caminho a ser percorrido. Então, qual que é a visão judaica sobre mérito, sobre sucesso? Sucesso é medido por esforço. Então, se aquele menino tirava 60 na prova e agora ele se esforçou, está tirando 62, ele sim merece os nossos aplausos. Aquele que tira 100, porque ele não precisa nem se esforçar, ele dá uma lida por cima, ele já sabe tudo, ele não tem nenhum crédito por isso. Ele recebeu um presente divino. E não é por isso que ele é melhor do que os outros. O esforço, sim, ele é valorizado. E nós encontramos uma coisa interessante. Nós falamos semana passada sobre o Benoni. Benoni é aquele homem que luta para conseguir se manter firme. Aquele que tem que ter o autocontrole. Como nós dissemos, autocontrole não é fácil. Ninguém que é normal, vamos tirar os tzadikim, o tzadik ele é super-homem, ele não é um homem normal. Um homem normal ele tem conflitos, ele tem dificuldade, não é fácil. Desde fazer uma dieta, desde deixar de falar uma palavra que vai machucar o outro, assim por diante. Então todo esse esforço, esse autocontrole não é o nosso natural, é um treino. E de certa forma, para Deus é maior o esforço do que o resultado. Então pensa alguém que ele nasceu num bom ambiente, numa boa casa, e ele tem um palavreado perfeito. Então ele fala palavras bonitas. Agora imagina alguém que nasceu num ambiente que lá só tem palavrão, Então se ele está acostumado a falar 30 palavrões por dia, e ele decidiu que ele vai falar agora só 25, ele é muito, é forte, mas ele é muito melhor, no sentido de mérito, do que aquele que não está se esforçando para sair da sua zona de conforto. O judaísmo começa com Avraham Avinu, nosso patriarca. Qual a primeira história que consta na Torá sobre Avraham Avinu? A primeira história que consta na Torá é quando ele tinha 75 anos. Até então, a história dele é maravilhosa. Quem pegou outros livros, o Midrash, por exemplo, conta que desde os 3 anos, Avraham Avinu ele foi buscar Deus, ele está pronto a entregar sua vida pelos seus ideais. Uma pessoa incrível que tem 75 anos de história que a Torá não menciona. A única coisa que a Torá achou relevante para mencionar, e assim começa a história do judaísmo, é quando Deus chega para ele e fala: Lech lecha me'artzecha me'latecha me'tavicha. Sai da casa do teu pai, sai da tua cidade, sai da tua terra. Em outras palavras, saia da sua zona de conforto. Naquela época não existia intercâmbio, não existia viajar. Você nasceu e morreu no mesmo lugar. Então, para ele, era uma dificuldade. Com 75 anos, pegar e abandonar tudo que ele tinha
conquistado. Imagina alguém que montou uma empresa de sucesso. Se você está falido é uma coisa, mas se você tem uma empresa de sucesso. Abraham Avinu, a empresa dele era o monoteísmo. Ele tinha 10 mil seguidores, muita coisa para aquela época. Deus fala, abandona tudo e vai embora. Vai para um lugar desconhecido que ninguém sabe quem é você. Então, precisa de muita coragem. Então, quando Abraham Avinu ele teve coragem de fazer isso, aí começou a ligação dele com Deus. Então, o nosso crescimento vem quando a gente está pronto a abrir mão do nosso conforto e se esforçar para fazer, a gente fala em inglês, the extra mile, uma milha a mais. O Talmud ele fala uma coisa interessante, ele diz que aquele que estuda 100 vezes, ele não está servindo a Deus. Aquele que estuda a Torá, o mesmo texto de Torá, 100 vezes ele não está servindo a Deus. Agora aquele que estuda 101 vezes, aí sim, essa é uma pessoa que serve a Deus. E o Talmud ele explica, naquela época o costume era estudar 100 vezes. Vamos lembrar, na época do Talmud não tinha livros. Então você escutou algo profundo, como que você vai memorizar aquilo? Não tem depois como você pesquisar na internet, olhar nos livros, não tem. Você precisa decorar. Como você decora? Tem que ficar repetindo na cabeça. Não é 100 vezes falando a mesma coisa. Sabe quando você tem uma prova, vestibular, uma coisa, você acorda à noite e você continua pensando naquilo. Então aquilo entra. Então quando você pensa 100 vezes, você absorve. Então todo mundo naquela geração pensava 100 vezes. Era normal. Mas quando alguém decidia estudar, pensar 101 vezes, the extra mile, fazia uma milha a mais, aí sim é a pessoa que está querendo se esforçar. Então cada um no seu nível. Hoje em dia não é 100 vezes, mas é fazer um a mais. Então, alguém que está acostumado a correr 100 metros, está acostumado a correr 10 quilômetros, pede para ele correr 11 quilômetros um dia. Esse 1 quilômetro a mais é mais difícil que os 10, porque ele está acostumado. Aquilo que virou rotina, eu já absorvi. Já falando do mundo do esporte, da academia, da ginástica, quem é mais forte? Quem é que vai ter mais resistência? Aquela pessoa que nasceu forte e não faz exercício? Aquele fraquinho, mas ele está treinando, se esforçando e está o dia inteiro lá na academia. Pode ser que ele vai ficar lá 20 anos na academia e não vai chegar na força que aquele sem nenhum esforço e nenhuma academia tem. Mas a longo prazo a gente sabe o que vai acontecer com aquele que treinou e aquele que ficou só no natural. Então nós temos que treinar, nós temos que evoluir. Nós temos que evoluir na nossa capacidade. E Deus ele não está esperando para eu ser a nota A, nota 100. Ele está esperando para eu ser o meu melhor. Então aqui acho que já colocamos em contraste, ou talvez evidamos mais o que significa esforço. Qual esforço é válido ter e qual que é o crédito que é dado para aquele que se esforça. O Talmud ele tem uma frase interessante. Que é a fórmula para o sucesso. As crianças, desde pequeno, desde os 2, 3 anos, eles já aprendem essa frase. Essa é uma coisa maravilhosa que o Rebbe instituiu para ensinar as crianças. São 12 frases. Você estava procurando frases? Então são 12 frases. São 12 frases que o Rebbe escolheu como essenciais para uma criança crescer com essa frase. A primeira frase é Torá Tzivalá no Moshe, saber da nossa herança. A segunda, Shema Israel. Não vou falar todas agora, mas uma outra frase importante é essa. Uma frase do Talmud. Yagati velo matzati al tamin. Lo yagati o matzati al tamin. Yagati o matzati tamin. Vamos explicar essa frase. Se alguém disser eu me esforcei e não encontrei, não acredite. Não acredite nele. Se ele disser, eu não me esforcei e encontrei, não acredite nele. Se ele disser, eu me esforcei e eu encontrei, aí sim você acredite nele. Uma frase bastante estranha. Essa frase diz que você só tem sucesso se você se esforça. Será? E quem ganha a loteria?
Se esforçou? Sabe aquela história do neto que pergunta para o avô como que ele ficou milionário? Aí falou, vou te contar. Eu não tinha um centavo, eu fui na rua e peguei aquelas latinhas. Aí amassei as latinhas, vendi as latinhas e consegui 2 centavos. Com 2 centavos eu fui e comprei uma maçã. Eu poli aquela maçã, limpei aquela maçã, fui para a feira e vendi por 4 centavos. E com isso eu comprei 2 maçãs e assim. E depois de um mês, meu tio faleceu e deixou 2 milhões. Então, qual foi o esforço que ele fez? Ele se esforçou. Na verdade, essa história ela vai ter um significado. No final da aula, nós vamos entender que essa história parece uma piada, mas aqui está o segredo para o sucesso. Vocês estão chegando no ponto. O ponto é o seguinte: o que significa essa palavra altamin? Não acredite nele. O que tem a ver com crença? O cara fala, eu me esforcei e não consegui. Eu estou tentando ganhar dinheiro há 20 anos e não consigo. Não acredite nele. Tem a ver com crença. O cara fala, eu me esforcei para entender aqui esse texto e não estou conseguindo. Não acredite nele. Parece uma frase assim meio... Uma palavra que não combina muito. Então vamos entender o que está escrito aqui. Isso daqui vai mudar a nossa vida. Se a gente souber o segredo para o sucesso, a fórmula judaica, isso vai mudar a nossa vida. Vamos entender melhor essa citação do Talmud. Yagati velo matzati altamina. Me esforcei, não consegui, não encontrei, não acredite. Diz o Talmud, isso está falando sobre evolução espiritual. Não está falando sobre dinheiro. Nós já falamos, a própria Super Interessante já disse que o sucesso na vida não é resolvido apenas pelo dinheiro ou somente pelo dinheiro. Nós estamos falando de uma realização, você se sentir realizado na vida. O crescimento espiritual. Vamos explicar isso melhor. O cara fala, eu consegui, tentei, mas não consegui. Você diz para ele, eu não acredito em você. O que quer dizer fé? Fé é algo que eu não sei. Fé, onde que entra a fé? A fé, ela entra quando acaba a lógica. Eu preciso de fé para saber, para ter convicção que Deus existe. Eu preciso de fé para entender e viver consciente que Deus está controlando o mundo e a minha vida. Eu preciso de muita fé para saber que eu sou importante. Preciso de muita fé. Fé em mim mesmo. Nós não acreditamos em nós mesmos. Nós não acreditamos que nós somos capazes de transformar o universo. Cada momento da minha vida é significativo. Cada ação minha é importante e faz a diferença. Eu não acredito nisso. Para isso eu preciso de fé. Eu não tenho como entender isso. Ok, qual a diferença? Eu vou fazer uma mitzvah, tá bom? E aí? O que isso daqui vai mudar no mundo? O mundo está tão corrupto, o que vai adiantar eu ser honesto? Eu não acredito. Eu não acredito que eu possa fazer a diferença. Então, para isso eu preciso de fé. E se eu tiver fé, o matzat, eu vou encontrar. O que quer dizer eu vou encontrar? Eu vou encontrar mais do que eu investi. Então eu investi vendendo maçã e eu encontrei alguns milhões. É uma história que expressa justamente o que Deus ele promete. Faz o teu máximo e eu dou o meu máximo. Um bom negócio. Então se eu fizer o meu máximo, Hashem dá o máximo dele. Por isso que a gente fala no Shema Israel todo dia, amarás a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Deus não está pedindo mais do que a tua força. Faz o teu máximo. Isso é o suficiente. Agora eu tenho que acreditar em mim mesmo. Sucesso, então, pelo judaísmo é conseguir saber que eu sou capaz de transformar o mundo.
O Maimônides, ele fala que essa consciência é importante a cada instante. Eu tenho que enxergar o mundo como se fosse uma balança equilibrada e cada ação minha vai pender a balança para um dos lados. Se eu fizer uma boa ação, vai pender o mundo inteiro para o mérito. Se eu escolher o outro lado, vai pender o mundo para o outro lado. Então, esta ação que eu vou tomar, a decisão neste momento, é decisiva. É o último gol nos 47 minutos. O que Rabi Yitzhak ele está falando? Rabi Yitzhak ele diz o seguinte. Rabi Yitzhak é o autor dessa frase. Eu me esforcei e não consegui. Eu me esforcei e consegui. Ele está falando o seguinte. Se a pessoa fala, eu me esforcei, tentei fazer a diferença, mas não encontrei, não acredite. Se a pessoa fala, eu não tentei e eu tive sucesso, também não acredita. Se você fala que você não se esforçou, você teve sucesso, você tirou 100 na prova, sem esforço, então isso não é chamado de sucesso. Se você diz que você tem sucesso, significa que você se esforçou. Se você não se esforçou, foi fácil, então não é sucesso. O que é sucesso na vida? Dinheiro? Carro bonito? Isso é sucesso? Depois dos 120, você não leva nem as tuas meias. Então, o sucesso tem que ser medido de uma outra forma. Então, qual que é a chave para o sucesso? Qual que é a chave para uma vida significativa? Para uma vida que cria um impacto em vida e pós-vida. Isso é chamado de sucesso. A prova que dinheiro não é sucesso, quantas pessoas que têm fama e dinheiro se suicidam. Então, eles sentem que alguma coisa está faltando. Então, já chegou lá. Muita gente imagina que esse é o sucesso. Mas aqueles que chegaram lá, de repente, viram que tem um vazio. Porque sucesso significa eu sentir que eu estou fazendo a diferença no mundo. Imagina o seguinte. Imagina uma pessoa que é muito importante na sua vida. Uma pessoa que você admira muito. E essa pessoa foi convidada. Essa pessoa te convidou para você passar com ela 5 minutos. Como você se sente honrado, como você se sente feliz. E daqui 3 anos, então você vai ficar esperando dia a dia para poder estar 5 minutos com aquela pessoa que você admira. Agora, para pensar. Não é uma pessoa que quer falar com você. É o Rei dos Reis. O Criador. Aquele que criou e mantém o mundo. E ele acha que eu sou importante. Tanto é que ele quer me escutar. 3 vezes por dia na reza ou a cada momento. Ele quer me escutar e ele está esperando eu tomar a atitude. Então aquela pequena ação, ela é importante para todo mundo. E mais do que isso, ela é importante para Deus. Ela é importante para o Criador. Então se eu me conscientizar disso, não tem satisfação, não tem sucesso maior do que esse. E aí entra sempre o nosso Yetzer Hara, nosso instinto negativo, ele sempre entra para falar... Não acredita que você vai fazer a diferença. Você está falando daquelas pessoas especiais. Agora eu não vou fazer a diferença. Como que eu posso ajudar essa instituição? Eu não posso dar 1 milhão para resolver a situação. Então, quem disse que precisa do teu 1 milhão? Precisa do teu 5 reais. Se você pode dar 5 reais, dá 5 reais. Mas ninguém quer dar 5 reais. As pessoas querem dar o que eles não têm. Aquela famosa história daquele homem que falou, se eu tivesse um campo, eu daria para o czar. Se eu tivesse terras, se eu tivesse vacas. Aí chega para ele e fala assim, então você pode dar a tua galinha? Não, galinha não, a galinha é minha. Então eu quero dar aquilo que eu não tenho. Agora dar aquilo que eu tenho, o meu máximo, é isso que a Hashem espera. Eu não consigo ficar o dia inteiro fazendo coisas nobres. Eu não vou conseguir o dia inteiro ficar rezando e estudando. Ninguém pediu. Quem falou que é para você ficar o dia inteiro rezando e estudando? Talvez para você estudar 2 minutos pela manhã, ou qualquer horário que seja, é um grande esforço. Conseguir desligar o celular e não olhar o WhatsApp por 2 minutos, estudar algo concentrado de Torá, esse é o teu máximo. Nós temos que procurar fazer o meu máximo e com isso eu estou tendo o maior sucesso na vida. Uma vez um Hassid, ele chegou para o Rebbe, o terceiro Rebbe, e falou, Rebbe, eu estou com um problema muito sério. Eu não gosto de estudar Torá. Não gosto.
sei que tem que estudar a Torá, mas eu não gosto. O Rebbe disse para ele, falou, isso é problema? Eu que tenho problema, porque eu sim adoro estudar a Torá. Então, para eu me esforçar, eu preciso procurar muito para conseguir ter aquele estudo com esforço. Você, Baruch Hashem, pode ter o esforço diário. Então, a pessoa fala, Rabino, eu não consigo fazer mitzvot, para mim é muito difícil. Maravilha! Se para você é difícil, significa que você pode ser um homem de sucesso. O homem de sucesso é que consegue ultrapassar as suas dificuldades, sair da sua zona de conforto. E Hashem, ele não pede o impossível. Fisioterapeuta, ele vai te dar exercícios que você consegue fazer, mas ele pode errar e pode te machucar. Deus não erra. Deus não vai te pedir algo que é impossível para você fazer. E Deus está esperando de mim fazer o meu máximo, que isso vai fazer a diferença no mundo todo. Então, se a pessoa fala, eu me esforcei e não encontrei, quer dizer que ele não se esforçou. Se ele fala, eu encontrei sem me esforçar, isso daqui não significa que ele teve sucesso. Não existe sucesso sem esforço. Agora, se você se esforçar, e agate o matzati, se você fizer o teu máximo, você vai ter o matzati. Matzati em hebraico vem de metziah, um achado. O que quer dizer um achado? Algo que você não espera. Inesperado. Contam que Rabbi Hanina ben Dosa, uma história muito bonita do Talmud, era uma pessoa muito especial e não tinha os recursos financeiros para poder fazer todas as mitzvot que ele gostaria. E o sonho dele era dar um presente caprichado para Deus. O que ele vai dar? Ele não tem dinheiro. Ele foi para a floresta, foi em busca de alguma coisa, algum presente para Deus. Na época, se trazia os animais, uma das formas de trazer presentes para Deus, ou alguma coisa de valor, algo que custasse. Ele não tinha um centavo. Ele foi para a floresta, ele foi procurar uma pedra. Não uma pedra suja, feia. Ele procurou uma pedra grande, bonita. Ele encontrou uma pedra grande, mas estava suja. Ele pegou e ficou limpando, polindo. Trabalhou naquela pedra para levar de presente para Deus o seu máximo. De todo o coração. A pedra estava pronta, tinha um detalhe. Ele não tem como carregar aquela pedra sozinho, também não tem dinheiro para contratar ninguém. O que ele faz? Ele pede ajuda para Deus e de repente aparecem 5 pessoas e fala, podemos te ajudar? E ele fala, eu preciso levar essa pedra para Jerusalém. Falou, com todo prazer. Nós vamos carregar para você, mas você coloca teu dedinho. Faz a tua parte. Você não consegue, você é fraco, coloca a tua mão, ajuda a gente a carregar e a gente vai carregar com você. Rabbi Hanina ben Dosa, de repente se vê na frente do templo em Jerusalém. Ele fecha os olhos para agradecer a Deus por esse grande milagre. E quando ele abre os olhos para agradecer os homens bondosos, tinham desaparecido. E ele falou, como? Eu preciso agradecer essas pessoas que me ajudaram. E ele entra no templo, ele comenta com os Kohanim a história. E os Kohanim falam para ele, deve ter sido o Malachei Asharet, os anjos celestiais que vieram te ajudar. Deus viu o teu esforço e agate, você fez o teu máximo, inclusive colocou o dedinho, fez a tua parte, o matzati, você encontrou algo muito acima do que você fez. Então, se você tem yagati, o matzati, isso talvez poderia ser a sorte, que a super interessante falou sobre sorte. Agora eles falam no outro sentido. Agora a sorte para nós significa algo que está acima da lógica, algo acima do convencional, algo que vem de Deus. Então, faz parte também a sorte, mas eu chamaria a brachá de Hashem, a bênção que vem depois do meu esforço. Eu queria só finalizar com uma história contemporânea, como que a gente vê pessoas que incorporaram o verdadeiro significado de sucesso. Essa história aconteceu em 2012, nas Olimpíadas, se eu não me engano. Foi nas Olimpíadas. Tinha a corrida, eu não lembro os detalhes, se era 100 metros, 400 metros. E tinha um homem chamado Oscar Pistorius.
ele é um homem, um corredor, que teve as suas 2 pernas amputadas e fizeram uma prótese de carbono para ele correr. E ele sempre foi uma estrela nas Paralimpíadas. Mas ele decidiu que ele não quer correr com pessoas defeituosas. Ele quer correr com os corredores normais. E ele entrou lá com pedido, etc. Até que fizeram uma análise se ele teria vantagem tendo a prótese, se ele poderia ganhar graças a isso, seria injusto, e viram que ele não tinha vantagem, ele poderia correr. E ele correu bem e chegou em último lugar, mas com um sorriso de ter conseguido ter vencido. E naquele momento, Kirani James, que foi quem venceu a corrida, ele chega para o Oscar, dá a mão para ele, abraça ele e pede se ele poderia entregar para ele a plaquinha que tem lá o sobrenome dele e o número de registro. E ele pendurou nele a plaquinha e pediu para todo mundo aplaudir o amigo, e todo mundo se levantou para aplaudir aquele Oscar. Este homem encarou o que significa o verdadeiro sucesso. Ele ganhou a corrida, tá bom, ele ganhou a medalha de ouro. Big deal. O que você vai fazer com aquela medalha de ouro? Nada. Vai contar para os outros, vai sair nas fotos, o que você vai levar com a sua vida? Agora ele incorporou o que significa o verdadeiro sucesso. Aquele homem, Oscar, ele ganhou a corrida, porque ele fez o seu máximo. E aquele James, ele entendeu o que significa ganhar e ter sucesso na vida. E os estudos dizem que as crianças que depois se tornam adultos, eles não lembram daquelas grandes viagens e dos grandes presentes. Eles lembram das pequenas coisas significativas que eles receberam com carinho. Então, se nós formos resumir, nós podemos pegar a fórmula que a super interessante colocou, mas vamos colocar da forma que para nós é o segredo para o sucesso. Então, vou inverter um pouquinho. Autocontrole. Então, eu preciso treinar o meu autocontrole. Como nós já falamos, mente controla coração. Isso nós temos o poder de adiar a autogratificação. E as mitzvot, o judaísmo em si, já é um belo treino para isso. Então, todas aquelas aparentes restrições não são restrições, são medidas para tornar possível nós sermos pessoas equilibradas. Treino, esforço. E quanto que é valorizado o esforço por Hashem. Motivação. Motivação não é ganhar dinheiro, motivação não é ser famoso. Verdadeira motivação é: eu fui escolhido por Deus para fazer a diferença no mundo. Eu sou um agente divino. E cada minuto conta. Não tenho tempo para perder. Alguém que tem tempo para ficar deprimido é porque está com tempo de sobra. Então eu tenho que me conscientizar que não existe um minuto para perder. Essa história não é brincadeira, isso daqui é a chave. Dizem que Rabbi Yochanan ben Zakkai, um grande mestre, quando ele estava falecendo, ele começou a chorar. Os alunos falaram: o que o mestre está chorando? Ele falou: eu não sei para qual endereço eu vou, estou preocupado. E os alunos falaram: mestre, o senhor o tempo todo estudando, praticando, ajudando. E qual que é a explicação dessa passagem? Ele nunca parou na vida dele para ficar pensando: eu sou bom, eu não sou bom, quantos pontos eu tenho, eu estou indo no caminho certo. Porque se eu vou ficar falando para fazer balanço, eu não trabalho. Se você ficar o dia inteiro fazendo contas, você não trabalha. E para ele, não tem contas, não tem tempo para perder. Cada minuto que ele podia ficar pensando nele, ele podia estar pensando em outro e fazendo a diferença. Então, por isso, só no final da vida, quando ele percebeu que agora já está acabando, então aí está na hora de pensar um pouquinho. Mas até então, eu estou ocupado fazendo a diferença. Então, quando eu estou consciente da minha importância, não existe motivação maior do que essa para eu treinar e para eu ter o autocontrole. E no final das contas, eu vou ter a sorte, a verdadeira sorte, que é a ajuda divina. Então, quero desejar para todos nós que a gente possa ter Yagati o Matzati, que nós possamos ter o verdadeiro esforço e com isso a gente possa ter o verdadeiro sucesso na nossa vida. Amém. Amém.
Alguma pergunta? E o bônus? O bônus? O bônus foi o treino, o exercício que eu fiz no início. Eu perguntei quem queria o final do exercício e quem queria escutar tudo. Então hoje a gente fez os dois.